Max Verstappen se oferece para a equipe McLaren? O que aconteceu? Adrian Newey promete grandes mudanças para Aston Martin e até coloca o futuro de Alonso em jogo. Abre aspas. Estamos muito animados e isso pode garantir mais um ano de Fernando Alonso com a gente. Ferrari promete mais uma atualização e Toto Wolff dispara. Ué, eles têm orçamento ilimitado? Por que só eles trazem atualizações? Bom, essas são as notícias que vamos abordar hoje no Diário de Pista. Segue a vinheta. Para começar, hoje tivemos a notícia do dia, aquela mais bombástica. Max Verstappen foi oferecido à McLaren. Mais cedo nesse ano, a gente teve sim um rumor de que o Max Verstappen poderia se juntar à McLaren por conta da performance abaixo da Red Bull, e isso que não tinha nem sequer começado a temporada, tá? Mas eles decidiram que esse tipo de rumor era válido. Depois, Zac Brown disse que em nenhum momento se interessou por Max Verstappen, que os dois pilotos que ele tinha eram o suficiente para a temporada. E agora a Sky Sports lançou de que o staff do Max Verstappen procurou a McLaren para que ele fosse piloto já em 2027. Ele substituiria o Oscar Piastri e seria companheiro de equipe do atual campeão mundial, o Lando Norris. O que a gente já sabe desses rumores e também notícias, talvez, é que o Max Verstappen tem uma cláusula de performance com a Red Bull. E caso ele não for líder do campeonato até a pausa de verão, ele pode sair para qualquer outra equipe sem custo, sem pagar nenhuma multa. Isso é muito importante, porque no cenário que a gente tem hoje na Fórmula 1, onde os motores Mercedes têm sim uma certa vantagem em gerenciamento de bateria e entrega de potência do que os outros motores, a McLaren passa a ser uma opção muito importante. A gente já viu a McLaren no regulamento anterior renascer das cinzas e conseguir colocar um carro a ponto de ganhar 2 campeonatos de construtores, e com Max Verstappen lá liderando esse projeto e com o potencial de desenvolvimento que o Max Verstappen tem, eles poderiam sim voltar ao topo, talvez até mais rápido do que a Red Bull, já que a Red Bull perdeu muitos engenheiros e vem perdendo muita gente para outras equipes, desde que ocorreu o Horner Gate. Obviamente que todas as partes vão negar. Afinal, a Fórmula 1, você precisa demonstrar força, né? E você botar para o seu piloto, olha, realmente eu estou conversando com alguém melhor do que você, não é a melhor opção que você pode seguir. Isso é péssimo para o Oscar Piastri, e se eu fosse ele, ficaria de olho e já começaria a me mexer para poder ir para em outra equipe, quem sabe até na própria Red Bull. Outra esperança para a Red Bull nesse caso é que ano que vem o regulamento altera. Então hoje a bateria ela tem uma importância muito maior do que terá ano que vem. A entrega de potência de um carro hoje é 50% para cada lado. E no ano que vem vai mudar isso, vai ser 70% para o motor e 30% para as baterias. Como a Red Bull tem um carro declaradamente mais forte de motor de combustão interna, isso pode mudar a regra do jogo já para o ano que vem. Obviamente que com o Adu, as outras equipes podem chegar mais próximas e talvez cheguem muito mais próximas do que a gente pensa, não é mesmo, Ferrari? Outra notícia que tivemos no dia é que Adrian Newey prometeu uma grande evolução para a Aston Martin a partir do GP da Hungria e até mesmo colocou o futuro do Fernando Alonso em xeque com essas atualizações. Ele diz que a fábrica e que todo mundo está muito animado para essas atualizações. Virá uma nova suspensão traseira, revisada, e que toda a superfície aerodinâmica do carro também será revisada. Não haverá mudanças de motor ou de câmbio para essa atualização que é prevista para o GP da Hungria. Isso tem sido evoluído de forma independente à carroceria do carro. Além disso, eles também revisaram toda a parte frontal do carro, menos a suspensão, e por conta disso saíram as notícias de que a Aston Martin estava de novo no crash test, porque eles tiveram que alterar a frente do carro e a frente do chassi. Também porque a Aston Martin perdeu peso. Eles buscam que a Aston Martin perca muito peso para a Hungria. Não temos mais ou menos quantos quilos seriam, mas a gente sabe que a Aston Martin hoje é um carro pesado. E o Adrian Newey diz que eles querem trabalhar no limite de peso possível, no limite mínimo de peso possível. O Fernando Alonso ele já ameaça aposentar há muito tempo, ele já falou, esse é meu último GP da Catalunha. Ano que vem não vai ter. E ele tem contrato até o ano que vem. Então, ele está mandando a letra, ele está botando pressão para que a Aston Martin e essa vergonha que ela esteja passando
seja o mais breve possível, para que ele tenha a esperança de lutar para o título. É muito difícil que isso aconteça. O que a Aston Martin fez para essa temporada já é algo que não tem precedentes na Fórmula 1. Eu confesso que eu não lembro de uma vergonha tão grande de uma equipe tão poderosa em relação ao seu background. Você tem uma fábrica nova, túnel de vento novo, Adrian Newey atrás, um corpo técnico maravilhoso, dinheiro de sobra, e assim você não consegue fazer um carro que termine corridas. Então a Aston Martin vem preocupando a todos e espero que a gente veja a Aston Martin no mínimo brigando por pontos, que é onde ela deveria estar também no mínimo. E para finalizar as notícias, o Toto Wolff foi perguntado depois do GP da Áustria sobre as atualizações da Ferrari e ele lançou uma pressão para a FIA. Afinal, eles têm dinheiro infinito? Como que a gente, Mercedes, não consegue trazer atualizações toda semana e atualizações tão grandes quanto a Ferrari e eles conseguem? Eles estão sacrificando o final do campeonato para poder trazer para agora essas atualizações? Será que está fazendo tanto sentido? E como que eles conseguem fazer atualizações e ainda assim se manter dentro do teto orçamentário do ano? É realmente uma pergunta que fica no ar e a Ferrari tem sim trazido muitas atualizações e promete trazer já uma nova atualização para esse GP de Silverstone. Então essa pressão do Toto Wolff é tipo assim, FIA, bate lá em Maranello porque tá estranho isso aqui. Será que a Ferrari tá fazendo alguma coisa? E a gente sabe que a Ferrari não é nenhuma santa, né? Bom, a gente espera que Silverstone chegue com equipes mais parelhas. É um GP muito especial, inclusive a McLaren já lançou uma pintura especial para esse final de semana. Para muitos pilotos vai ser uma corrida de casa, Hamilton, Norris, Russell. Então a gente tem a expectativa de que esse final de semana seja um final de semana muito mais especial do que normalmente é a Fórmula 1. E para acompanhar o GP de Silverstone, você acompanha aqui no canal Diário de Pista. Eu sou Yuri Valentim e isso foi tudo por hoje. Curta, comente e compartilhe. Amanhã vai ter um vídeo maravilhoso que está no forno para BMW M3 GTR, aquela do Need for Speed. E a gente vai seguir uma sequência de histórias de carros e de pilotos que toda semana vai sair. Além das notícias da semana e também uma cobertura superficial de outras categorias. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui embaixo o que você acha de Max Verstappen na McLaren, de Ferrari trazendo novas atualizações, do Toto Wolff chorando e também das atualizações da Aston Martin. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.